Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui no meio de 70 projetos, é uma honra podermos estar aqui. E, um parabéns também pela vossa iniciativa e vontade de premiar projetos neste âmbito. Então, o nosso projeto foi aqui no âmbito da Unidade de Terapia Ocupacional do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, onde estamos agora, e foi desenvolvido pela equipa de terapia ocupacional, que faz parte do Serviço de Reabilitação do nosso hospital. Vamos começar com um breve enquadramento, só para explicar um bocadinho qual foi o contexto que nos levou a criar esta ideia e não só a parte também teórica, não é? No que é que nos baseámos em termos de teoria, mas também todo o contexto, todas as novas condições em que nos vimos quando estávamos aqui no hospital e na fase principalmente de confinamento. Como já estamos muito cansados de saber, a pandemia gerou realmente um contexto de medo e de stress à escala global e que é um medo real, é um medo concreto e é natural existir ansiedade e existir medo. E existiram alterações abruptas e significativas no dia-a-dia de todos nós, nomeadamente o estado de quarentena, que fez com que as nossas deslocações diárias tivessem limitadas, o surgimento de novas realidades relacionadas com o trabalho, portanto, de repente estamos confinados em casa e temos de trabalhar e temos de lidar com a nossa família constantemente, não é? 24/7. E também muitas pessoas ficaram em situação de layoff ou desemprego. E a ausência de contacto físico com familiares e amigos. As consequências desta realidade fizeram-se sentir principalmente, falando em saúde mental, fizeram-se sentir na mudança das rotinas e nos hábitos. A nossa vida mudou, de repente, não é? Todos nos vimos obrigados a adaptar-nos a isto. Um aumento dos níveis de isolamento social, depressão e ansiedade, e para quem tem uma predisposição já prévia a comportamentos aditivos, como álcool, drogas, comportamentos de automutilação e ideação suicida. Portanto, pessoas que já tinham estes comportamentos, já havia uma predisposição para a situação de pandemia surgiu como um trigger para desenvolverem alguns destes problemas. Assim como também, obviamente, a limitação das consultas. Portanto, as pessoas que têm consultas, seja o que for, não é? A própria ansiedade de não poder ir a uma consulta que já tinha marcado há não sei quanto tempo, e assim como o acesso a unidades presenciais de reabilitação psicossocial, como é o nosso caso, é uma unidade que recebe doentes não só dos internamentos do hospital, mas também lá de fora, e eles viram-se sem possibilidade de se deslocarem à nossa unidade. Mais falando relativamente ao próprio doente psiquiátrico, a pessoa que tem experiência em doença mental, existe já por si perda de rotina e de capacidade, uma ausência de autoestima e de motivação. A situação de institucionalização também não ajuda, apesar de muitas pessoas estarem aqui, se estão é porque não há outras respostas, mas existe também um ganho do papel de doente, portanto a pessoa já se sente doente, já quase que é um papel adquirido que a pessoa se vê neste papel, pronto. E existe também um grande isolamento social, potenciado pelo estigma da comunidade e pelo próprio. Portanto, a própria pessoa autoestigmatiza-se e sente que, por ser doente, que tem limitações e que não consegue fazer aquilo que os outros conseguem. Portanto, isto já são algumas das questões que, independentemente de qualquer pandemia, já existem em grande parte dos doentes psiquiátricos e que aquilo que a terapia ocupacional faz é intervir com as pessoas e capacitá-las a conseguir culminar, a ter uma rotina satisfatória e integrada. Portanto, elas consigam perceber quais é que são as atividades que são significativas para aquela pessoa, a nível de trabalho, a nível de lazer, o que é que faz sentido e porque é que já não consegue fazer e como é que pode voltar a fazer. Portanto, muito nesta perspectiva mais funcional do dia-a-dia. Portanto, intervimos nesta tríade, na dinâmica desta tríade, na pessoa, na ocupação e no ambiente, sendo que a nossa ferramenta é a ocupação, utilizamos o fazer e o envolverem-se em atividades que são importantes para a pessoa e temos sempre em conta o ambiente. Muitas vezes adaptamos o ambiente, se fizer sentido. Neste caso, foi o ambiente que não conseguimos modificar. Portanto, tivemos uma pandemia e por termos uma pandemia, a única coisa que podíamos fazer, tendo em conta que este ambiente alterou a ocupação e teve impacto na pessoa, era utilizar aqui esta ferramenta, que era o diário de quarentena. Pronto, é só para perceber em termos de contexto qual é que é a nossa atuação. Portanto, estes são todos os serviços a que damos resposta numa situação normal. Portanto, utentes em serviços de internamento, de qualquer internamento do hospital, utentes em ambulatório, portanto, que se dirigem, já são utentes externos e, portanto, só se dirigem para fazer alguma manutenção. Utentes em formação profissional, as estruturas comunitárias,
temos também uma boa relação com os colegas das estruturas comunitárias, aliás, a Betânia trabalha numa estrutura comunitária também, que fazem parte do hospital, mas que são lá fora, a área dia, hospital dia e a comunidade hospitalar alargada. Costumamos partilhar projetos, por exemplo, temos um jornal na terapia ocupacional e por vezes partilhamos com a comunidade alargada e as pessoas podem também ter acesso àquilo que os utentes fazem. No entanto, nesta altura em que surgiu o confinamento, foi decretado, foi antes da semana, exato, foi poucos dias depois de termos implementado o projeto que foi decretado o estado de confinamento obrigatório. E, neste sentido, todos os utentes a que dávamos resposta deixaram de poder dirigir-se a nós. Portanto, não só os doentes que estavam em ambulatório não podem sair de casa, portanto não se podiam dirigir até nós, mas também os dos internamentos ficaram obrigatoriamente confinados nos seus pavilhões. Portanto, todos os doentes tinham de ficar fechados, não podiam ter contacto com o exterior e nós, para conseguir dar-lhes resposta, tínhamos necessariamente de arranjar uma solução e a nossa solução foi o diário de quarentena. Atualizávamos semanalmente e cada dia está dividido em manhã, tarde e autocuidados, manhã e tarde, e nós depois vamos falar com maior pormenor acerca de como é que ele é dividido. Mais especificamente, falando dos objetivos, o nosso grande objetivo era chegar a esta população que estava isolada e que estava sem o nosso apoio e continuar o seu processo de reabilitação connosco, monitorizando-os, obviamente. Assim, prevenindo recaídas e possíveis internamentos de utentes que estão em ambulatório. Especificamente, como é que nós conseguimos suprir esses objetivos? Através da estimulação para a realização de atividades de vida diária, orientação para a realidade, através do fornecimento de algumas informações essenciais dadas pela DGS e também intervindo a nível do isolamento social, diminuindo esta sensação, este desconforto de estarem sozinhos. Como? Esta foi a nossa metodologia. Vamos falar um pouco sobre a construção do próprio diário. Pronto, primeiramente, nós tivemos em conta as necessidades específicas dos nossos doentes. Depois, obviamente, fomos sendo sensíveis também às informações e todas as regras dadas pela DGS. Entretanto, também fazíamos a colheita de eventos online ou até na TV e através da rádio para ver esta sensação de conectividade entre pessoas fechadas nas próprias casas. E também o próprio feedback de cada doente de semana a semana, porque este diário, este projeto, esta ferramenta pressupõe e teve uma monitorização específica para cada doente. Agora, falando nas atividades em si, portanto, foram propostas no âmbito dos três grandes grupos da atividade humana. Os autocuidados, e nós então tínhamos propostas no sentido da sensibilização para a higiene diária, para os cuidados pessoais, para a toma da medicação e para a atividade física. Da produtividade também, onde estruturávamos a rotina, sensibilizávamos para a gestão doméstica, a estimulação cognitiva, atividades criativas e orientação para a realidade. E também, muito importante, para o lazer, onde tentávamos que descobrissem novos interesses ou redescobrissem interesses que já tinham sido deixados para trás durante o curso da vida, a manutenção de atividades significativas da própria pessoa e também a sensibilização para atividades culturais, as possíveis, através da internet e através da rádio e da TV, etc. Bom, este é o aspecto gráfico do diário. Nós tivemos em conta sempre escolha de cores alegres, vibrantes, para darem um pouco de cor à vida de toda a gente, não é? As ilustrações também eram bastante apelativas, portanto nós tivemos bastante cuidado nessa parte visual. E como podem ver, aqui mais especificamente um exemplo de um dia de atividades. Portanto, começamos sempre o dia com os autocuidados. Nós demos conta que 99% dos nossos doentes nem sequer tiravam o pijama. E acho que isso é um fator independentemente de se ter ou não doença mental. Portanto, a primeira coisa era trocar de roupa e tomar banho, tomar a medicação, obviamente, e depois havia um autocuidado que era um bocadinho mais específico e variante durante cada dia para dia. Neste caso foi o cuidar da barba ou da depilação. A nível da produtividade,
desafiámos os nossos doentes a fazerem uma reflexão criativa, escrita ou desenhada, sobre uma visita virtual que nós tínhamos feito à Fundação Klaus Gulbenkian no dia anterior. Foi uma visita virtual que nós fizemos através da internet e fizemos uma curadoria bastante rápida de algumas obras-chave que lhes demos a conhecer. O lazer, tivemos uma sopa de letras que tinha a ver ao mesmo com esta temática, e nos autocuidados novamente foi um relaxamento e alongamento dos membros superiores e coluna. Ora bem, a quem é que nós chegamos? 3 grandes nichos de utentes de populações. Os nossos utentes em reabilitação, mas nas residências, internados, onde nós chegámos através de um formato impresso. Os nossos utentes em ambulatório, que estão longe, que estão a quilómetros de distância, onde nós chegámos através do contacto telefónico, através de e-mail e através, às vezes, de CTT. Nós imprimíamos e enviámos via CTT o diário de quarentena. E também, mais alargadamente, a nossa comunidade hospitalar e extra-hospitalar, onde contámos com a divulgação nestes meios de comunicação, na nossa intranet, no site do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e no site saudemental.pt, onde as pessoas podiam fazer o download e participar no diário. Pronto, só assim aqui uns breves números para termos uma noção em termos de onde é que chegámos. Dos ambulatórios, cerca de 42 dos 57 aderiram, portanto foi assim os números mais, onde tivemos maior adesão foram os doentes em ambulatório. O internamento também houve uma boa adesão e um bocadinho mais variada foi a adesão das estruturas parceiras, que já vamos depois explicar um pouco melhor aqui na discussão. Aquilo que sentimos quando pensamos em internamento versus ambulatório é que as pessoas que estão em ambulatório, portanto estão em casa, têm muito maior contexto de isolamento social do que os que estão internados, que têm acesso a outras intervenções, psicologia ou enfermagem, né, ou outras intervenções terapêuticas. Portanto, não têm uma necessidade tão grande ou podem não ter uma necessidade tão grande de ter o nosso apoio. Os de ambulatório, nós muitas vezes éramos as únicas pessoas com quem eles conversavam durante este período de confinamento. Portanto, a implementação em ambulatório era direta, nós ligávamos às pessoas ou enviávamos por e-mail, editávamos o diário para aqueles que não tinham e-mail, e o pós-internamento muitas vezes era dado através das equipas de enfermagem e eram eles que implementavam, não éramos nós, o que fazia também com que não é tão direcionado. Depois obviamente que as equipas têm a sua vida, têm a sua, e também de certeza que não é tão personalizado. Também é importante referir que nenhum dos utentes que estava em ambulatório acompanhados por nós teve uma recaída, tendo em conta que isto era um dos nossos objetivos, é importante referir. Nas entidades parceiras e na comunidade, só para também fazer aqui a comparação, sentimos que era muito mais variada, estamos a tentar despachar, era muito mais variada, e principalmente porque, lá está, como não somos nós a implementar, não sabemos como é que as outras pessoas, quais são os critérios de implementação, e então, quando somos nós, é sempre muito mais diferente a forma como conseguimos implementar. Na comunidade não temos forma de perceber quem é que fez os downloads, perdemos um bocadinho o tracking aqui das partilhas que foram feitas, porque entretanto chega um ponto em que já é Facebook, já é Instagram, portanto daí não termos os dados concretos. As conclusões, observámos uma muito boa recepção, principalmente nos utentes em ambulatório, precisamente por este motivo, por serem doentes que estão em total isolamento e não tinham outro contacto. No entanto, aquilo que achámos mais curioso aqui foi que a adesão, uma das grandes adesões, até foi muito mais em pessoas, às vezes, sem história de doença mental. Amigos nossos, colegas, pessoas que não têm propriamente nenhum diagnóstico, no entanto, precisavam de uma estruturação diária, precisavam de ajuda, precisavam de ter algum tipo de estruturação. E a monitorização que fizemos, também semanal e quinzenal e direcionada para as pessoas, também sentimos que foi importante. O facto de isto ser replicativo e adaptável a qualquer unidade de saúde pode utilizar esta ferramenta, e aliás houve entidades parceiras que utilizaram, adaptando aos seus utentes, às suas necessidades, ao que lhes faz sentido a eles, e o facto também de ser interativo, porque muitas vezes partilhávamos os trabalhos propostos, e que no fim vamos só partilhar assim muito rapidamente, alguns trabalhos que eles fizeram. Pronto, a nossa forma de fazer crescer o projeto é mesmo poder chegar mais às redes sociais, ter uma maior vastidão de atividades e estabelecer protocolos talvez com espaços positivos, sejam eles online, sejam eles presenciais, quando for possível, dos trabalhos que foram feitos, porque achamos que são exemplos de resiliência das pessoas que acompanhamos. E, portanto,
terminamos agora com algumas imagens dos trabalhos partilhados, porque achamos curioso. Se quiseres só também Sim, dizer. vamos só mostrar rapidamente alguns trabalhos, só de notar que nós tentámos incidir muito sobre... Esta é uma caricatura do tempo de confinamento, portanto um bocado de orientação para a realidade que cada pessoa está a sentir. Uma receita de família ilustrada, também foi engraçado, porque nós tentámos, dentro do que é o contexto doméstico, tentámos chamar a atenção para as pequenas coisas que nós tomamos por adquiridas, mas que são ricas, e são ricas de significado e ricas de sentimento. Isto é uma vista, é um desenho à vista da janela, portanto, de um dos nossos utentes. Portanto, temos ao nosso alcance maneiras de nos evadir que não sejam propriamente físicas. Isto é uma viagem, é uma viagem dos sonhos, ok? Acho que era um lago na Suíça. Este desafio tinha a ver com um jardim interior, portanto, coisas bonitas que eu posso ter dentro de mim e posso-lhes dar uma forma, posso-lhes dar uma cor e às quais eu posso recorrer sempre que me sinto um bocadinho mais fechado. Eu tenho acesso ao meu jardim interior. Isto era também outro trabalho que tinha a ver com o escape da realidade, portanto, a conceptualização de um espaço mais agradável onde a pessoa queria estar. Isto também foi outro exercício. Muitas atividades de lazer que nós sugeríamos tinham a ver com a leitura, e isto foi uma ilustração de uma leitura. Foi engraçado porque, pronto, representa uma prisão, mas isto é uma biografia de Nelson Mandela e representa o tempo de clausura dentro de uma prisão. Ok, terminando com uma cerâmica, que também tivemos pessoas a fazerem cerâmica. Portanto, o que é que eu vou fazer após o desconfinamento, que é simplesmente sair. Liberdade total. E com isto acabamos. Obrigada a todos. Muito obrigado. Tem a palavra o júri para alguma questão que queira colocar. Olá, obrigada. Eu não sei se os meus colegas de júri me estão a ouvir, porque, enfim, este ano não temos muitas possibilidades de conversar uns com os outros, mas eu particularmente tenho aqui duas dúvidas, e que não sei se não percebi, que é em termos de utilização desta ferramenta no internamento, eu não percebi como é que correu. Portanto, deram dados em relação ao ambulatório, não em relação ao internamento. E depois é a utilização desta ferramenta na comunidade. Também falam numa utilização considerável, mas depois acabam por não explicar muito bem. Dizem que algumas entidades utilizaram, outras não, se pudessem dar. Até por causa da possível replicação desta ferramenta. Sim, no internamento, aquilo que acontecia era que nós imprimíamos, nós realmente, se calhar, foi mais rápido essa parte de explicação, mas era impresso e era entregue. Na altura do confinamento propriamente dito, nós dirigíamos-nos aos locais e só conseguíamos entregar à enfermeira. Nós já conhecíamos alguns dos utentes, principalmente dos do serviço de reabilitação, que são os que damos apoio, e os enfermeiros depois é que aplicavam o diário. O diário para o serviço de internamento era adaptado, por exemplo, não colocávamos tantas atividades na internet, nem todos tinham acesso à internet, era muito mais coisas do presente, do aqui e do agora, mais baseadas no mindfulness, no que fazer enquanto estou aqui. E os dados, nós por acaso temos ali o slide que tem os dados, também foi assim, foi uma utilização também considerável, lá está, porque éramos nós que íamos lá entregar, era a enfermeira que aplicava, mas éramos nós que íamos entregar, então... Okay. Está ali o número, agora também não me estou a lembrar, mas também houve assim uma considerável. Sim. E na comunidade? Sim. Da comunidade, aquilo que nós chamamos de comunidade foi a partilha. No próprio hospital tem o serviço da comunicação que partilhou no site do hospital. Portanto, tinha lá uma parte do site que tinha o diário de quarentena, depois tínhamos a RSS também acho que partilhou, de Lisboa Valtés, a RS, exato, também partilhou, e depois partilhas no site e no Facebook. Daí ser mais difícil. Quando falamos nesta comunidade, é a comunidade alargada, que já sai um bocadinho da nossa também, de não termos números. Não tem feedback se houve outras organizações a utilizar Exatamente, não temos outra. Temos colegas nossos, portanto, quando falamos em estruturas comunitárias, tipo Odivelas, ou Mafra, ou Sintra, sabemos que eles utilizaram e esses dados estão nas estruturas comunitárias. Okay. No entanto, a comunidade alargada, e acho que aí é que confunde se calhar o termo, mas era essa comunidade alargada que nós depois perdemos um bocadinho o rastro,
porque foi bastante partilhado, depois não temos dados concretos, mas sabemos por aquilo que as pessoas diziam e por, a minha prima viu, ou percebemos que depois deve ter chegado a bastantes pessoas, pelas partilhas todas que foram feitas, supomos que deve ter chegado a mais pessoas. E por mim não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se...